Muito boa tarde, irmãos. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Apesar do cansaço, nós temos saído cedo pela manhã, mas é sempre bom estar com amigos que eles recebem tão bem como vocês nos receberam neste sábado. E na verdade me pediram para falar sobre saúde, né? E aqui em São Paulo eu tenho trabalhado um pouquinho nessa área. Não sou nenhuma médica, nem enfermeira, não tenho nenhum título nesta parte, mas eu tenho a certeza que Deus ainda pode usar aqueles que não têm nenhum diploma, e que então nós possamos nesta tarde pedir para que Deus envie o seu Santo e Bom Espírito para que me capacite a falar a vocês e a vocês para compreenderem o que eu vou dizer. É muito importante, peço para que vocês não durmam. Se está com sono, fica de pé, mas não durma. Já dormiram depois do almoço, né? Nessa tarde eu vou falar então sobre epigenética. Alguém já ouviu falar sobre epigenética aqui? Primeira vez? Nunca ouviram? É um assunto que na ciência tem dado um boom, na verdade, um grande avanço. Muitos cientistas têm falado isso, sobre esse assunto, por agora, né? E nós vamos ver que o que tem epigenética a ver com a vitória sobre o pecado. Por que ciência, saúde tem a ver com esta questão? Quem aqui, irmãos, gostaria de ter vitória sobre os pecados? Todos. Amém por isso. Então nós vamos ver como nessa parte pode ser nosso auxílio para vencer os nossos defeitos. Pode passar, por favor? Nós, antes de entrarmos no assunto, nós vamos estudar um pouquinho de genética, tá bom? Vamos voltar um pouquinho atrás do que nós já estudamos lá na escola. Então, eu gostaria que pudessem passar. O que eu reparei agora também é que a música voltou novamente, né? É só começar a falar que a música também volta no mesmo, vai nos acompanhando, né? Mas tudo bem, tenho a certeza que Deus é maior e a gente vai compreender a mensagem. Então nós vamos estudar um pouco de genética. Genoma. O que é genoma? É o conjunto dos elementos químicos necessários para formar uma pessoa. A gente vai ver conceitos e aí nós vamos entender passo a passo, tá bom? Esses elementos químicos são chamados de letras químicas. Elas são um total de 3,1 bilhões, divididas em 4 tipos. Quais são as letrinhas? Adenina, timina, citosina e guanina. Essas são as letrinhas, ok, que formam o nosso genoma. Tudo bem? Esses são os nossos códigos de barra. DNA. Os elementos químicos ou letras químicas, por sua vez, são organizados em DNA, a longa molécula em formato de dupla hélice. Então, o DNA nada mais é que um par das letrinhas, tudo bem? É o conjunto das letrinhas, formando aquela hélice de DNA. Os irmãos já conhecem aquela hélice de DNA. E o que é os genes? Vamos lá. As combinações das letras químicas formam os genes. Cada indivíduo tem cerca de 25 mil pares. Tudo bem? Então, assim, o genoma é um todo, é um grupo grande. O DNA é o conjunto menor. E os genes é o par. Tá ok? Eu tenho um par. Adenina e timina. Aí tem citosina e guanina. Tudo bem? A
Aí está a hélice de DNA. Então nós temos o genoma, que é o grandão, é o grupo maior. Temos o DNA e temos o genes, que é o pequenininho. Genes são segmentos de DNA que carregam informação genética. Essa informação genética se encontra em cada núcleo das nossas células. Todas as células do nosso organismo têm lá um pontinho lá, o DNA, o nosso código de barra, tudo bem? E nós herdamos dos nossos pais 23 pares de cromossomos. E o último, por sinal, ele que vai ser responsável em ser menino ou menina. Ele que vai fazer essa separação. Então, o que a genética não sabia são 3 coisas que, na verdade, eles não sabiam. A primeira, que o DNA lixo, e eu já vou explicar o que é o DNA lixo, faz a conexão dos genes com o ambiente externo, ligando ou desligando de acordo com os hábitos e estilos de vida da pessoa, do indivíduo. Mas então o que é DNA lixo? Antigamente, quando eles começaram a mapear todo o código genético humano, eles descobriram que havia uma parte que não tinha o código, aquelas letrinhas. Então eles se denominaram DNA lixo porque não servia para nada. Eles acharam que não serviam para nada. Só que aí eles foram estudando e mas por volta de mais ou menos 6 anos, eles descobriram que tal DNA lixo, que aparentemente não servia para nada, serve para alguma coisa. Faz o quê? Faz conexão entre os genes e o ambiente externo, ligando ou desligando como se fosse uma lâmpada. Outra coisa que também eles não sabiam, que o ambiente interfere de modo decisivo no código genético, promovendo alterações no funcionamento dos genes. Que essas alterações, hoje chamadas alterações epigenéticas, são reversíveis e podem passar de pais para filhos. Então, eles achavam que DNA lixo era lixo, que não servia para nada, mas que serve, faz conexão entre o interno e o externo, que essas alterações epigenéticas podem ser passadas de pais para filhos. E o que é epigenética? Eles descobriram isso tudo, então tiveram que denominar um outro ramo da ciência, já que eles descobriram coisas novas. Ramo da genética, que estuda a influência dos fatores externos sobre os genes. Então eles vão estudar, sabe o quê? O que aquela música lá fora, se eu estou na minha casa optando a ouvi-la, o que vai acontecer comigo? Então eles começaram a estudar este ponto. Então denominaram epigenética. Epigenoma é o conjunto das alterações químicas provocadas pelo ambiente que nós vivemos, ok? No genoma. Vocês estão compreendendo um pouquinho? Que bom. Epigenoma. Mudanças hereditárias na expressão genética que não são devidas a qualquer alteração na sequência de DNA. Essas mudanças não ocorrem porque as letrinhas se modificaram. Elas estão no mesmo lugar. Tudo bem? Mas ocorrem porque o meio influencia. E passado de pai para filho também. O gene tem uma sequência codificada e uma sequência não codificada. Qual é a sequência não codificada que eu disse aqui, que os cientistas falaram que não servia para nada? DNA lixo. Essa é a sequência não codificada. A sequência codificada tem a adenina, tirina, citosina e guanina, determina o que o gene produz, enquanto a sequência não codificada, que é o DNA lixo, regula as alterações, as condições de expressão genética. Funciona? Serve para alguma coisa ou não serve o DNA lixo? Serve. Ele vai determinar como o meu gene vai se expressar. Nós
falamos, nós escrevemos, nós gesticulamos. É dessa forma que nós nos manifestamos, ok? Mandamos alguma mensagem, nos expressamos. E exatamente os genes, eles vão se expressar, tudo bem? E o meio ambiente vai influenciar nisto. Expressão genética: o processo pelo qual uma célula converte o código genético em RNA e proteína. Como eu já disse, nós falamos, gesticulamos, escrevemos e várias outras formas. O genes, ele vai se expressar em RNA e proteína. Tudo bem? Essas são as duas formas que ele se expressa. Então, olha o que acontece. Tem luzinha aqui? É aqui no meio. Vai acontecer o seguinte. Aqui é uma célula. Isso aqui tudo. É como se fosse um ovo. Temos a clara e temos a gema. A gema é onde contém o núcleo, tudo bem? E no núcleo é exatamente onde nós carregamos a nossa carga genética. Olha o que vai acontecer. O ribossomo abre a portinha lá do DNA, lê as letrinhas como um código de barra, volta para o citoplasma, que é tudo isso aqui, que é a clara, tudo bem? Para ficar claro para vocês. Faz uma leiturinha do código de barra. Aí sabe o que acontece? Fala assim, o ribossomo vai, passa uma mensagem e diz o seguinte: olha, estou precisando de aminoácidos para tal proteína. Vai lá no citoplasma e cata para mim tal aminoácido para formar tal proteína. Tudo isso aqui, gente, acontece a todo momento. Nós, para produzirmos enzimas digestivas, nós precisamos de proteína. E isso aqui ocorre a todo momento. O almoço está acontecendo tudo isso, tá? Tá lá, nosso organismo está lá dizendo, ó, preciso de aminoácido tal, para produzir proteína tal. E se der errado, nós vamos ter problemas. Embora o crescimento de um feto seja influenciado pelos seus genes, estudos em humanos e animais sugerem que o crescimento é usualmente limitado pelo ambiente, em particular os nutrientes e o oxigênio que o feto recebe da mãe. O bebê, ele é completamente influenciado pelo meio e ele vai receber essas impressões. Experimentos mostram que mesmo pequenas modificações na dieta de animais fêmeas grávidas podem ser seguidas por mudanças de longa duração nos filhotes, de maneira que podem ser relacionados a doenças como, por exemplo, pressão alta e metabolismo alterado da glicose. Um grande número de órgãos e sistemas podem ser permanentemente mudados ou programados por manipulação do ambiente intrauterino. É por manipulação genética? Não. Manipulação intrauterina, todo o meio, todos os órgãos, todo o gene do feto pode ser influenciado. Estudos experimentais em animais têm mostrado que subnutrição por muitas gerações podem ter efeitos cumulativos na performance reprodutiva. Ratos alimentados com uma dieta deficiente em proteína por 12 gerações resultou em progressivamente maior retardamento no crescimento fetal por gerações. Em seguida, sendo as posteriores gerações alimentadas com uma dieta normal, levou somente 3 gerações para normalizar o crescimento e o desenvolvimento das gerações que vieram. Então, resumindo tudo o que a gente leu, a dieta ruim, ok, não balanceada, ela teve um efeito por 12 gerações. Esse foi o experimento que fizeram com ratas grávidas. E apenas 3 gerações com uma alimentação balanceada, com a dieta boa, fortificada, foi suficiente para regenerar. Então a gente
Só aqui a gente percebe que a alimentação, ela influencia ou não influencia? Influencia. E esse tema que nós estamos vendo aqui agora tem tudo a ver com o tema da nossa tardília, a última geração. Então, um experimento que eles fizeram. Um gene particular chamado AGOLT, que além de fazê-los, os ratinhos no caso, furiosamente vorazes e amarelos, faz também com que eles sejam suscetíveis a desenvolver cânceres e diabetes. Este gene AGOLT faz com que eles sejam suscetíveis a ter câncer e diabetes e ser muito gulosos, muito vorazes. Com não mais que uma mudança, onde? Na dieta. Não manipulação genética, tudo bem? Mas na dieta, as ratas AGOLT, que é essa aqui, que é a mãe, ok? Estiveram aptas a dar à luz a ratinhos, que são esses aqui, que diferem grandemente em aparência e susceptibilidade a doenças. Mudaram apenas as dietas das ratas grávidas. Não mudaram mais nada. Nenhuma manipulação genética eles fizeram para que se mudasse o desenvolvimento do ratinho. O que mudou? Não trocaram uma só letra, elas estavam lá intactas, tá bom? Cada par com seu par. Eles mudaram a dieta das mães. A mudança da dieta foi justo antes da concepção e não quando ela já estava gestante. Alimentaram um grupo de ratas com uma dieta rica em doadores de metil, pequenos grupos químicos de carbono e hidrogênio que podem conectar-se aos genes e desligá-lo. Somente mudaram a dieta das ratas grávidas. Então, aquele gene AGOLT que fazia aqueles ratinhos ser todos suscetíveis a doenças como diabetes e cânceres e muito vorazes, foi o quê? Desligado. Mas eles desligaram com uma maneira que nós chamamos de metilação. Há outras maneiras de ligar e desligar genes, mas eles usaram a metilação, que é um elemento químico composto de carbono e hidrogênio. Irmãos, nomes difíceis, carbono, hidrogênio, metilação, genética e tudo mais, vocês vão ver que tudo isso vai ficar simples quando nós aplicarmos. Tudo bem? Se vocês não lembrarem adenina, timina, esclosinguanina, metilação, tudo mais, não tem problema. O que eu quero é que vocês compreendam é que o ponto-chave, tudo bem? E vocês vão conseguir compreender o ponto-chave. Grupo metil. Depois de consumidos pela mãe, os doadores de metil fizeram seu caminho no desenvolvimento dos cromossomos, dos embriões, até o crítico gene AGOLT. Então foi lá na célula, lá no núcleo. As mães passaram o gene AGOLT intacto para seus filhos. Estava lá. Ok? O gene AGOLT estava lá. Mas graças à dieta rica em metil, elas adicionaram ao gene AGOLT um interruptor químico que obscureceu os efeitos destruidores de tal gene AGOLT. Então, nada foi mudado. Geneticamente, nada. O interruptor foi colocado. Então, foi possível ligar e desligar aquele gene que fazia os ratos daquela forma. Uma forma de sinalização é a metilação DNA. Uma forma de sinalização epigenética que envolve a adição de grupo metil, ok? As bases, as letrinhas particulares na sequência de DNA. Isto interfere com os sinais químicos que colocariam o gene AGOLT em ação e daí efetivamente silencia o gene. Mas então, onde nós podemos encontrar tal metilação? O que é isso? Carbono e hidrogênio. Nós vamos, irmãos, encontrar pela misericórdia de Deus nos alimentos que Ele nos concedeu.
lentilha, feijão mulatinho, aspargos, sementes de girassol, suco de laranja, tofu, laranja, brócolis, suco de tomate, banana e trigo integral. Deus concedeu isso ao seu povo para alimentação? Concedeu. Nós vimos aqui na lista algum queijo provolone? A gente não vê. A gente vê aqui grupos, elementos ricos em ferro, e nada mais é alimentos ricos em ferro, ácido fólico, tudo bem? E foi exatamente o que as ratas consumiram, ferro. Somente isso que elas consumiram. E aquele nome todo, metilação. Só consumiram ferro, resumindo. Tudo bem? Uma mudança. Olha o que eles disseram. São palavras de cientistas, tá bom? Foi assustador ver como algo tão sutil apenas consumir ácido fólico, quanto uma mudança nutricional na mãe rata grávida pôde ter tal impacto dramático na expressão genética do bebê, do ratinho. Os resultados mostraram quão importantes as mudanças epigenéticas podem ser. Uma alimentação simples, gente, uma mudança sutil. Ácido fólico foi introduzido na dieta antes da concepção, ok? Então, o gene pode ser silenciado. Epigenoma afetado. O experimento desses dois cientistas foi um marco na demonstração de que o epigenoma é sensível a influências do ambiente. O que nós comemos influencia a maneira de como nossos genes vão se expressar. Outra experiência que eles fizeram. Para surpresa dos cientistas, muitas mudanças ambientais induzidas passaram a ser hereditárias. Quando expostas a predadores, Daphnia, que é essa plantinha, cresce pontas defensivas. O efeito pode durar por gerações. Olha só o que aconteceu. Essa é a plantinha que está no seu habitat natural. E essa é a outra plantinha que foi plantada em um ambiente que tinha um certo tipo de mosquito. E ela então pôde desenvolver, devido ao ambiente que ela foi plantada, as pontas, para que ela pudesse se desenvolver. A outra desenvolveu? Não precisava, não tinha mosquito. Ok? Mas a outra desenvolveu para que pudesse se defender dos predadores. A grande surpresa. A surpresa ainda maior é a recente descoberta de que sinais epigenéticos do ambiente podem ser passados de uma geração a outra, às vezes por várias gerações, sem trocar uma única sequência genética. Não troca-se nada. Ok? Apenas as influências que eu recebi no passado, e agora eu tenho um filho, então eles concluem que as influências que eu recebi podem ser passadas por gerações. Mas enquanto a isso aqui, há um debate entre eles. Mas os experimentos que nós já comprovamos aqui, que nós vimos, afirmam que essas alterações podem ser passadas de pai para filhos. Isto muda a forma que nós pensamos sobre transferências de informações através de gerações. A mentalidade no momento é que a informação que nós herdamos de nossos pais é na forma de DNA. Isso era o que se pensava. Nosso experimento demonstra que há mais que justamente DNA que você herda. Você recebe os seus cromossomos, tudo certinho dos seus pais, mas é mais que isso que vocês herdam, que nós herdamos. Num sentido, isto é óbvio, porque o que nós herdamos de nossos pais são cromossomos, e cromossomos são somente 50% DNA. Os outros 50% são feitos de moléculas de proteína, e estas proteínas carregam as marcas e informações
epigenética. Se lembram que os genes, eles se expressam através de proteína e RNA? Talvez seja isso aqui que eles estão querendo dizer. O que é um abrir de olhos é um crescente corpo de evidências sugerindo que as mudanças epigenéticas operadas pela dieta de uma pessoa, seu comportamento ou o meio ambiente que lhe cerca podem fazer seu caminho dentro da linha germinal e ecoar longe no futuro. Ponto simples e bizarro que possa soar, porque realmente parece muito simples, o que você come, preste atenção, o que você come, e nesse caso aqui eles colocaram fuma, porque são cientistas, mas no nosso caso não vai entrar o tabaco. O que você come ou fuma hoje pode afetar a sua saúde e o comportamento de seus netos. Vamos aqui em cima rapidinho. Dieta, ambiente e comportamento. Tudo isso influencia por várias gerações. Vai ecoar lá na frente. E vai influenciar os netos. Quem são os netos? Uma cola aqui, ó. Terceira geração. Vamos ver o seguinte. Êxodo 20, verso 5 ao 6. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Gente, Deus é mau? De maneira nenhuma. Deus visita a iniquidade até a terceira e quarta geração, porque é uma consequência, causa e efeito. Se não durmo bem, vou ter dor de cabeça. Se como demais, vou ter algum prejuízo no meu estômago. Causa e efeito. Simples. Bate na parede e automaticamente você sente dor na mão. É bate e volta. Tudo ok? É uma ciência de que... perdi a palavra, mas tudo bem, vamos continuar. Depois eu falo. E o que epigenética tem a ver conosco, professores e seguidores de Jesus Cristo? O que tudo isso tem a ver? Dieta, epigenética, gene, metilação. E o que epigenética e expressão genética tem a ver com vitória sobre o pecado? A epigenética veio nos mostrar que nós podemos alterar o legado genético que herdamos de nossos pais. Há um ditado que diz o seguinte: filho de peixe, peixinho é. Necessariamente, filho de peixe tem que nascer peixe, mas não precisa ser um peixinho igual o pai. Ok? Porque, por exemplo, alguém possa dizer o seguinte: o meu pai, ele é beberrão, fumou durante a vida toda, foi mulherengo, e aí esse é o meu legado genético. Pronto, estou condenado a esta vida. Mas epigenética e expressão genética vem mostrar que eu tenho domínio sobre a expressão genética. Eu ligo e desligo o interruptor que eu quiser. Quando nós vamos no médico, perguntam assim pra gente: tem algum caso de câncer na sua família? Tem algum hipertenso? Algum cardíaco? Já fizeram essa pergunta para vocês? Por que eles perguntam isso? Porque eles sabem que há uma suscetibilidade para desenvolver tais doenças. Preciso eu desenvolver? Não. Agora, se eu como muita gordura, como o que quiser, e o meu pai tem colesterol alto, desenvolvo ou não desenvolvo colesterol alto também? Desenvolvo. Porque meu pai é, eu sou? Não. Porque eu passei várias tardes e noites na pizzaria, na churrascaria, comendo e bebendo o que eu queria. Tudo bem? Compreenderam?
Legado genético não é destino. Eu não sou um peixinho porque meu pai é um peixinho. Tudo bem? Não preciso ser, gente. Nasço pecador ou eu escolho? Pecado é escolha ou é legado genético? Escolha. Natureza, tudo bem. Essa natureza aqui, fraca, pequenininha do jeito que eu sou, tudo bem. Mas eu não preciso optar por pecar. A preconcepção. Um exemplo na Bíblia, gente, de epigenética. Vamos lá. Juízes 3:3. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Eis que és estéril e nunca deste à luz. Porém, conceberás e terá um filho. E esse anjo apareceu à mãe de Sansão. Então, ele disse que ela teria um filho, mas ela não tinha concebido ainda. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Nós vemos num texto que o anjo apareceu dando orientações dietéticas. Agora Manoá, um servo de Deus, pergunta a ele: Senhor, o que nós devemos fazer ao menino que nos há de nascer? Provavelmente Manoá, como era um pai preocupado com a próxima geração que agora foi prometida a ele, estava preocupado como educar o seu filho. Comportamento, dieta, ambiente. Vocês acham que Manoá não estava preocupado com isto? Estava. Então disse Manoá: Quando se cumprir as duas palavras, como se há de criar um menino? E que fará ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De nenhum produto da vinha comerá. Não beberá vinho, nem bebida forte, nem comerá coisa impura. Tudo quanto lhe ordenei, cumprirá. Gente, Deus, quando fala uma vez, está falado. Mas quando ele fala duas vezes, o valor é dobrado. Não é verdade? Ele repete aqui a mesma coisa que ele disse. A esposa. A alimentação. Por que Deus foi tão enfático em falar de alimentação? Deus queria que Sansão fosse um homem de caráter, vitorioso, forte espiritualmente, para ajudar o seu povo. Por isso que Deus deu duas vezes a mensagem. Falou e confirmou. Porque Deus deu tanta ênfase ao que a mãe de Sansão deveria comer mesmo desde antes da pré-concepção. Deve a mãe saber, olha o que o Espírito de Profecia diz, conselho sobre regime alimentar. Deve a mãe saber que o caráter de seus filhos dependerá muito mais dos hábitos dela antes de nascerem, preste atenção, e dos seus esforços pessoais após seu nascimento, do que vantagens ou desvantagens externas. Tem alguém aqui que quer ter filho? Quer ter filho, né? Que Deus então possa te orientar como orientou os pais de Sansão. Não é fácil, mas que Deus possa te abençoar, gente. Hereditariedade. Muitos têm de lutar contra as fortes tentações hereditárias para o mal. Isso é o que nós herdamos de nossos pais. Tendências para o mal. Glutonaria, bebedice, tabagismo. Fortes desejos não naturais. Impulsos sensuais. Eis a herança que por nascimento receberam. Contra os mesmos devem ser cuidadosamente guardados,
interior, dieta, digamos assim, interior e exteriormente, o meio que nós vivemos. Estão bem e o mal em luta pelo domínio. Quem aqui, irmão, não sofre luta pelo bem, do bem e do mal? Quem não sofre aqui? Todos sofrem. É todo momento. É todo momento. Acho que eu fiz de forma errada o que eu falei, né? Então vou perguntar de outra forma. Quem aqui, irmãos, não tem lutas? Não tem lutas. Quem tem lutas? Ou quem não tem lutas? Eu também. Mas todos aqui têm lutas. A todo momento há poderes antagônicos querendo ganhar as nossas almas. E nós temos o poder de decisão. Ou interiormente ou exteriormente, o momento da situação ali que vai requerer, ou um prato de comida, que vai ser no caso interno, né, que vai influenciar internamente, ou no meio onde eu vou estar, tudo isso a gente sofre. É poder de decisão. O efeito das influências pré-natais é olhado pelo céu como um assunto de grande importância. A mensagem enviada por um anjo de Deus e 2 vezes dada da maneira mais solene mostra que isto merece nossa mais atenta consideração. A felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Seus apetites e paixões devem ser regidos por princípios. Tem aquela ideia assim, quando a mulher está grávida pode comer o que quiser, né? Pintou o desejo de comer algo, né? Desejo de comer algo bizarro, alguma coisa fora do horário, que ela sabe que não está com fome, o estômago não está pedindo, mas aí o desejo vem, e então ela quer satisfazer os desejos, né? Porque senão, se eu não satisfazer o desejo, o filho nasce com alguma outra coisa, né? Não tem isso, essa acredite? Se você não me der isso, vai nascer um ter sol no seu olho. Tem disso. A minha mãe, por exemplo, ela queria comer carne de bezerro. E ela comeu carne de bezerro. Comeu, da sua primeira gravidez, do meu irmão mais velho. E ela satisfez a vontade da sua carne. Mas deve ceder aos apetites e paixões? Deve ceder aos apetites e paixões? Não. A mulher, quando está gestante, ela realmente está mais suscetível a ter problemas emocionais, a ficar mais sensível. Mas ela não é uma bola de cristal, uma pedrinha que qualquer coisinha se quebra e tem que satisfazer a todo tempo. Não é assim. Tem que ser regido pelos princípios de Deus. Os princípios de Deus são muito maiores do que qualquer desejo antinatural numa gestação. Existem coisas que lhe convém evitar, coisas a combater, se quer cumprir o desígnio de Deus a seu respeito ao dar à luz um filho. Se antes do nascimento de seu filho ela é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente, exigente, esses traços de caráter refletirão na disposição da criança. Eu não vou nem perguntar aqui quais são os filhos que têm esses defeitos de caráter. Provavelmente a mãe manifestou, essas fraquezas na sua gestação e não combateu contra isto, e agora o filho desenvolveu essas tendências, mas deve ser corrigido. Assim, tem muitas crianças recebendo como herança quase invencíveis tendência para o mal. É impossível? Não, é quase. Mas tudo posso em Cristo que me fortalece. Pai e mãe, não é só a mãe, tá, gente? Muitas pessoas aplicam o maior fardo, quer dizer, 100% do fardo, à mãe, quando na verdade
não é só a mãe. O pai influencia também. Ou a mãe gerou sozinha? Não. Pai e mãe transmite aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites. Como resultado da intemperança paterna, as crianças muitas vezes têm falta de força física e de capacidade mental e moral. Alcoólicos e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, o sangue inflamado, os nervos irritáveis. Pai e mãe têm uma grande influência sobre os filhos. Os pais levam muitas vezes a prole como herança os seus desejos impuros, e como os filhos têm menos força para resistir à tentação do que tiveram seus pais, a tendência é para que cada geração decaia mais e mais. Tem decaído mais e mais? O mundo está ruim ou está bom? As crianças, gente, já nascem sabendo coisas que os nossos pais só ficaram sabendo com 20 anos. Crianças sabem muito mais do que adolescentes, muitas vezes. Coisas que, na verdade, eram para saber na fase adulta. E hoje elas já conhecem. Por quê? E decai mais e mais. Mental, física, moralmente. Por isso que o nosso mundo está dessa forma. As menininhas e os meninos já andam de maneira como para seduzir o outro. Muita sensualidade. E aqueles que são professores aqui podem perceber isto. Que as crianças já falam em namoro com 10 anos de idade, gente. Quanto? 10. Ou antes? Até antes. Eu estou ultrapassada, então. Decair em quê? Força física. Muitas crianças não têm força física, capacidade mental e capacidade moral. Por quê? A explicação e uma das respostas é porque os seus pais eram pessoas que saciavam somente a carne.